ficar fragmentado. Acho que vai ficar fragmentado, não vai? Não pega nada, ninguém. Eu só sei que hoje é dia do hambúrguer e eu vou comer um lanche hoje. É isso aí. Hoje é dia do hambúrguer? Hoje é dia mundial do hambúrguer. Gostaram aí do trabalho do Eu cara? comi hambúrguer hoje, vou comer daqui a pouco. Pra eu dar um feedback pra ele. Gostaram? Gostei. Ih, tava tentando achar o microfone. Conceitual. Que, mano? Eu tava Tem a tentando coisa achar o do- botãozinho pra ligar o microfone de novo. Tem a Gostei. coisa do narrador, né? Que você gosta aí também. Eu gosto também de narrador. Que é... Eu gosto, eu acho legal. Você tem a voz do pensamento, né? Verbalização do pensamento. Isso aí. Bom, galera. É típico brasileiro isso, né? De filme Não. brasileiro. Essa Não. parte de... Porque eu acho que a grande maioria dos filmes que eu assisti brasileiros tem essa voz, assim, do pensamento da pessoa. Acho que é coincidência. Que voz de off no cinema. Tem muito filme. Ai, você tem vídeo pra tudo, né? Eu amo o YouTube, cara. Posso ficar horas no YouTube. A Voz em Off é o nome de um filme, cara. Chileno. Olha que louco isso. O Elton vai baixar ele. Com certeza, cara. Olha, muito louco, muito chato, mas muito interessante. Totalmente surreal, cara. Um astronauta cai no telhado de uma mulher e eles começam a conviver. É muito absurdo o filme. Meu Deus. Eu fiquei vendo. Cara, o Scorsese faz isso muito. Cassino, por exemplo, é um filme super famoso do Scorsese. Vale a pena, hein? Tem no Netflix, é muito legal. E ele faz isso, ó. Ele conta a história dos cassinos, né? Como foram surgindo. Scorsese... Gostei. Cara, é muito bom esse filme. Vale muito, muito a pena. Sharon Stone, De Niro. E é velhinho, então eles estão no auge da forma. Olha o Joe Pesci. Então, o Scorsese faz isso no Cassino, o Scorsese faz isso nos Bons Companheiros. É uma marca dele. Ele faz isso no Lobo de Wall Street, ele faz isso também. Goodfellas. A nossa prova não é semana que vem, não, né? Não, acho que é na outra ainda. Não, então beleza. E é sempre os mesmos caras, né? Ele trabalha Joe Pesci. Os mesmos atores. Esse filme é bem legal também, cara. Nossa, como esse é o melhor de todos os filmes do Scorsese. Todos os outros, de alguma forma, vieram depois dele. Mas, enfim, eu acho que não, cara. Eu acho que não sei se é uma característica do cinema nacional. Talvez seja muito usado no cinema nacional. Tanto Tropa de Elite, tem... Qual outro filme que tinha? Você sabe que o Tropa de Elite, já falei isso na aula, né? Ele não era assim, né? Ele não era pra ser assim, o Tropa de Elite. Eles chegaram nessa coisa da voz. Eu acho que até Cidade de Deus tem um negócio de locução também. Foi na edição, cara. Aquela famosa coisa, você vai tentar gravar, mas não deu, então vou colocar uma locução por cima, tipo que nem o Vinícius falou. Não, e no próprio edição, que aí surge o Capitão Nascimento como herói do filme e tal. Tem que achar isso. Tinha essa entrevista do Padilha, né? Bom, enfim. Ai. Galera, é isso. Acho que dia do hambúrguer, né? Hamburgada agora. Todos em casa. Achei uma notícia aqui pra Nana. Vou mandar no grupo aqui, ó. Deixa eu ver. Eu fui pegar um vinho, porque uma das poucas vantagens da aula em casa é poder tomar vinho durante a aula. E quem disse que não pode levar pra aula?
Você pode levar um corotinho, né? Coradinho na bolsa. Eu já levei corote pra faculdade. Não, eu levei Tá corote gravado. pra faculdade. Eu lembro disso aí, hein? Tá gravado. É? Eles podem ser um deles. Eita, nós. Pela contramão. Pararam em frente à nossa. Isso. Você sabe onde está indo? Se a gente estivesse no Central Park, né, em Nova York, e as pessoas que estão andando no Central Park de bicicleta fossem esfaqueadas, sabe o que ia acontecer? Ia fechar Nova York. Ia fechar o Central Park. Ia ter 500 policiais. Não ia acontecer. Era pra Deixa eu gente mostrar. estar vendo alguma coisa? Eu vou mostrar pra vocês, pra gente encerrar a aula e não ficar essa coisa que eu não tô dando aula direito. Eu achei que tava passando aí que nem o carro do ovo aqui. Não, eu tô querendo achar o Padilha falando do processo de criação, né, do Tropa de Elite. Vou mandar no grupo depois, eu olho. Consegue ver o absurdo. A gente não consegue mais ver o absurdo. Ele fez primeiro esse doc, né, o ônibus 174. Outro exemplo da barbárie que é ignorada no Brasil. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo para a televisão, na época do 174, dizendo que ele ia fazer uma reforma na segurança pública do Brasil, aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas. E eu filmei isso no ônibus 174. Marcelo, para 2 pessoas ou uma pessoa tem 20 pessoas, você está torturando essas pessoas. Ponto. Ele reformou o sistema prisional? Ele não reformou, ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso, sendo presidente da República. É absurdo. Mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que o Lula fez na segurança pública? O que ele fez? Nada. A situação do preço é a situação mais ruim. Como é que eles querem que o preço se regenere? Eu me recuso a tentar justificar uma barbárie pela outra. Eu não vou justificar a corrupção do PT pela corrupção do PSDB. Porque eu estava vendo meus amigos assim, eu sou Dilma, eu sou PSDB, eu sou não sei o que lá, e eu sou chato com meus amigos. Eu já mandei mais de 50 e-mails pro... Bons tempos esses aí, que a discussão era só essa. Marcelo Freixo, por conta dos apoios dados a Isso foi antes dele fazer o mecanismo, né? Ele acabou, ele já tinha ido embora do Brasil quando ele mandou essa entrevista, ele deu essa entrevista. Nos primeiros 6 meses. Era evidente isso. Porque era claro já o tamanho da corrupção. À medida em que eu fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender, eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura, fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape para mim, ok. Bom, mas enfim, não é nessa entrevista, não. Mas tem essa entrevista que ele fala do processo de criação do Tropa de Elite, como que o filme se torna outro filme na montagem do filme, né? Ele achou que o filme não funcionou e aí eles percebem que o filme era sobre o Capitão Nascimento. O filme era para ser sobre o André, o policial idealista, jovem, negro, que entra na polícia. E esse filme, ele é Foucaultiano, né? Tanto que na aula de sociologia da faculdade eles estão estudando Foucault. E tem um texto do Foucault que fala que as instituições, elas moldam o homem, né? As instituições totais e tal. Depois, o processo que o André vai sofrendo, ele vai deixando de ser um sujeito e ele vira a polícia, né? Ele vira o BOP. Ele vira o próprio BOP. E a cena final é ele executando o cara, né? Então, é um pouco isso. Esse filme é foda, porque tem muita gente que fala que esse filme é fascista, né? Tem muita interpretação. Porque aí a gente criou um herói nacional. Olha só, cara, esse Brasil de hoje já estava sendo gestado. Esse Brasil de hoje já estava nas entrelinhas, né? É tudo junto, cara. É pânico, é a falência do sistema, é o Supremo Tribunal, que os caras criticam hoje, querem fechar, mas que também tá cheio de cara lá, apadrinhado político, que nunca foi nem juiz, né? Foi alçado ao Supremo Tribunal Federal sem ter passado por outras instâncias da justiça. É o Congresso, é uma crise geral, né, institucional do país.
E aí você vai tendo alguns sinais, né? Por exemplo, Tropa de Elite, a gente cria um herói nacional, uma coisa absurda, né? O Wagner Moura, que é um puta cara de esquerda, ficou rico com esse papel, fez publicidade pra caralho. Hoje ele mora nos Estados Unidos e tá fazendo cinema, produzindo um monte de filme. Produziu essa série do Netflix agora, Sérgio. Tem um projeto dele de... Ele quer falar sobre heróis latinos, né? Latinos que... o que ele tá produzindo, não Narcos. Narcos é do Padilha. Caras latinos que têm histórias que não são contadas e que são exemplos e tal. E ele tá produzindo muito cinema lá fora, tá se envolvendo em produções e tal. E vai sair um filme dele agora no Netflix também, dos caras de Cuba que foram presos. Ele Penélope Cruz, um puto elenco. E, porra, a gente colocou o Nascimento como herói. O Nascimento é um policial que tortura. Tem uma cena no filme que eles estão vendo os policiais normais da PM recebendo propina e ele fala pro cara, pode atirar, pode. Aí se passa meio em branco no filme, né? É um super polêmico. E aí gerou toda a repercussão do filme. Eu lembro da entrevista do Padilha no Roda Viva. Não sei se vocês lembram, vocês eram muito jovens. O Padilha vai no Roda Viva e a galera cai matando, que é um cara fascista, que era um herói fascista. E ele fala, não, o filme é uma crítica a isso. Aí, não, mas você não deixou isso claro. Você não faz um filme que deixa claro que é uma crítica. Você faz um filme que você cria um herói que tá farto desse sistema e combate esse sistema com a violência, que é o que ele tem. E ele ficou tendo que defender o filme, explicar o filme, né? Quando você tem que explicar o filme, é porque já era, né? Não funcionou. Você tem que explicar, aí já é. Você vê o Quando filme. você tem que ficar explicando as atitudes do político. Então, é porque ele deu errado. Né? Assim, eu tive várias discussões sobre isso. Eu não sei qual é a minha opinião mais hoje, mas na época eu assisti, eu entendi que o filme era uma crítica ao BOPE, era uma crítica a essa instituição, que o Nascimento ele não era um herói, é um cara que ele não dorme, ele tem síndrome do pânico, ele é escroto com a mulher, ele tá a ponto, ele tá pagando com a paz dele, né? Ele é fruto daquilo ali. Só que não foi isso, o cara virou um herói. O filme é foda, porque o filme tem uns diálogos que viralizaram, né? Essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira, pede pra sair, 0102. Olha aí, cara, isso entrou na cultura popular de um jeito, né? O primeiro filme, você tem ali 5 falas, expressões que entraram de vez e até hoje são repercutidas, né? O filme foi um fenômeno. Foi um fenômeno. E é a ponto de que no filme 2 ele faz o personagem dele cair na real, né? Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Quer dizer, o cara cai na real, o cara começa o filme promovendo lá a chacina no presídio, e aí ele fala, aí eu caí para cima. Em vez de ser demitido, ele vai para a secretaria, ele vira subsecretário de segurança, e aí dentro do sistema ele vê que o sistema não funciona, que não funciona por causa dos políticos, não funciona por causa da milícia, não funciona por causa de todo o sistema, não é feito para funcionar. E aí você tem um personagem de esquerda, que é o professor que rouba, né, que casa com a mulher dele, que é inspirado no Marcelo Freixo, não é à toa que ele fala que já mandou um monte de e-mail para o Marcelo Freixo. É um personagem inspirado no Marcelo Freixo, que hoje é deputado federal pelo PSOL. E tem esse combate, mas no final, como termina o filme, ele na CPI da Assembleia Legislativa, denunciando a polícia que mata e como ele tipo faz uma meia-culpa dessa violência que ele mesmo ajudou a promover. Ele pega o político e bate no cara, literalmente, e aí o filme termina em Brasília, né? Esse político corrupto, miliciano, e o político de esquerda idealista estão em Brasília, levando esse embate para Brasília. Quer dizer, aquela sujeira chegou em Brasília. É profético também esse filme, né? Só que o miliciano chegou ao poder, né? Chegou à presidência da República. Só que ele não pode chamar o miliciano de miliciano. Hã? Não pode chamar o miliciano de miliciano. As pessoas ficam incomodadas. Ficam incomodadas. E assim, ele teve que explicar o filme. Ele faz o filme 2 para explicar o filme. O Nascimento perdeu a família. Ele perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu tudo. Ele virou um coitado, um bosta. Ele teve que sacrificar o personagem, teve que fazer o personagem dizer aquilo que ele queria que você tivesse entendido, né? Não, o sistema não funciona. E ele usa a palavra sistema o tempo todo, né? Enfim.
Mas aí já tá ali, aí você já vê esse germe dessa Sabe que tem uma indignação, cidade, né? né? O germe dessa incredulidade, E é isso, se você vê o discurso, essa é da aula de amanhã, que eu dou uma aula de análise do discurso, mas se você vê o discurso hoje do Eduardo Bolsonaro dizendo, não, porque, olha só, o discurso do bolsonarismo é que a liberdade está sendo ameaçada, que o Bolsonaro falou, a democracia está em risco nesse país, que as instituições estão fazendo seu papel, né? É fogo, né? A Rede Globo, você viu o William Bonner essa semana falando tudo que ele está sofrendo, o filho dele sofrendo processo de fraude, divulgaram o CPF da família inteira do Bonner, estão pegando o cadastro da ajuda auxílio emergencial em nome do filho dele, ele não pode mais viajar de avião, ele tá, enfim, eu fiquei com pena do Bonner, olha só. A gente sempre criticou a Globo, as instituições estão pagando também pelo preço do exagero que cometeram ao longo de anos, o Congresso, o STF, a Justiça. Só que o Bolsonaro não é um antídoto a essa crise. O Bolsonaro, ele vê essa crise como uma oportunidade. É um catalisador. Claro, é a história. Se você vê o que foi, o que o Hitler fez na Bolsonaro é a Alemanha, gasolina, a o crise que é o o fogo. Mussolini fez na Itália. Você vê que essas são o que o Chaves fez, né? São toda o que o Fujimori fez no Peru. Não é novidade, não é novidade, nenhuma novidade o que está acontecendo. E, né, por mais que a gente tem crítica ao Congresso, tem crítica à Rede Globo, tem crítica ao STF e tal, mas a forma, né, como está sendo realizado tudo isso. E essas instituições estão pagando preço, né? O impeachment, que eu considero que foi um golpe, né, um golpe político, que abriu a porta para isso. O PSDB não imaginava que o impeachment ia levar o Jair Bolsonaro à presidência e o Alckmin ia amargar 3% dos votos para presidente do país. O PT foi para o segundo turno. O PSDB teve 3% dos votos. Cadê o Aécio? A Aécio tá chorando com a cocaína. Eu acho que quando os caras fizeram essa ruptura com a democracia, do jeito que fizeram, e olha que eu sou um crítico da Dilma, eu nem votei na Dilma, eu votei na Marina. Mas no segundo turno eu votei nela, confesso, mas eu acho que eu tava de saco cheio também, enfim, na época. Eu não sou um crítico da Dilma, mas eu considero que o processo foi ilegítimo, né? A forma como foi conduzido é um processo que culminou nisso que está aí agora. Né? Acho que os caras não imaginavam que o antipetismo ia para muito além disso. Né? O antipetismo antes era uma coisa de zombar que o Lula era analfabeto. Né? O que a gente tem hoje aí vai além disso. Né? Não tem mais sombra desse elitismo. Né? Não tem mais elitismo nenhum. A gente assiste aquela reunião bizarra, parece uma reunião do choque de cultura. Então, a gente vê que eu não consigo mais achar graça no choque de cultura, porque perdeu esse humor dessas coisas, né? É isso, os caras são isso. Ô, Maurílio! Esses filmes são bem interessantes. Esses dois filmes do Tropa de Elite, eles mostram que algo estava ali, né? E a barbárie, né? A gente não está no campo da civilização mais, né? A gente está no campo da barbárie, no campo da violência pela violência, no campo de armar a população para defender o governo. É isso que diz Bolsonaro. Se as pessoas estivessem com armas em casa, elas poderiam se rebelar contra os prefeitos e os governadores que estão prendendo quem quebra a quarentena. E hoje à tarde foi assinada uma medida provisória que acaba com punições a quem desrespeitar a quarentena. Então, a quarentena é de brincadeira. Vai fazer lockdown? Não vai fazer lockdown, porque não pode punir a pessoa. Então, enfim. Então, eu acho que o cinema mostra muita coisa pra gente sobre isso. Tem muito filme que fala disso. E é engraçado, outro dia eu vi o Weintraub, ele fala que o livro preferido dele é 1984. Ele não enxerga. De novo! Ele fala isso, tem um vídeo dele, eu fiquei vendo, ele falando que 1984, que é o que nós estamos vivendo agora. Eles não percebem que o grande irmão são eles, né? Eles acham que eles estão defendendo a democracia, eles vão fechar o STF, eles vão fechar o Congresso, em nome do povo. Só eles estão com o povo, mais ninguém. Mais ninguém. Eu não sei mais. Povo, né, que é o 30% só da base deles agora. Quem tem piratarias aí, ou quem tem HBO, tem uma série muito boa que é de um cara que nunca errou, que chama David Simon, e do Ed Burns. Os caras fizeram The Wire, eles nunca erraram, esses caras. Tudo que eles fizeram é bom.
fizeram séries que ninguém vê, mas são boas. Puxa saco. Plot Against America. The Plot Against America. Que é uma história em que o Charles Lindbergh, que é um personagem real, é um cara herói americano que nos anos 30 ele atravessou o Oceano Atlântico de avião sozinho. Era conhecido como The Eagle, a águia. Era um cara muito popular nos Estados Unidos, um herói americano, um herói da aviação. Tem um filho sequestrado e é um sequestro que entrou para a crônica, para a história americana. Matam o filho dele, que foi sequestrado. E ele era um cara declaradamente antissemita, anti-judaísmo, favorável ao Hitler. Esse cara, pra você ter uma ideia, na Olimpíada de 36, ele tá do lado do Hitler na abertura da Olimpíada em que o Jesse Owens, o corredor negro, vence lá as provas todas de velocidade e soterra a tese do Hitler, né, da supremacia branca e tal. E esse cara estava do lado errado da história, ele estava do lado do Hitler. E essa série brinca com a possibilidade de que ele se candidata à eleição americana e ele ganha do Truman. Na verdade, ele nunca se candidatou. Foi aventada a possibilidade dele concorrer, mas ele não concorre. Então, ele ganha do Truman. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aliam à Alemanha. Então, a série é uma minissérie e é legal porque ela não fala assim ela não mostra o Lindbergh, ela não mostra os políticos, os bastidores disso. Ela mostra como que isso afetou a vida de uma família da periferia de uma cidade, uma família judia. Como essas coisas que acontecem é o que a gente chama na história de microhistória, né? A história sempre, a gente aprende a história nas grandes narrativas. A Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial. E a microhistória, o movimento que vem na história já dos anos 70, 80, que é tentar contar os grandes episódios da história, mas na perspectiva das pessoas comuns, né? Como que foi viver aquela época, né? Como que era você ser alemão na Alemanha nazista e você não gostar do Hitler, né? A gente não tem acesso a isso. A gente tem contar sobre 2020 futuramente. Exatamente. E vai ter muito registro, né? Porque hoje tem mídia social, tem internet, a gente tá vivendo a história com H maiúsculo, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos vivendo hoje no Brasil a história com H maiúsculo. O que estamos vivendo agora é o que nós vamos estudar, sabe? Sei lá, se ainda É o existe. que o meu filho vai estudar nos anos aí. Pai, o que o senhor estava fazendo quando o Bolsonaro fechou o Congresso? Sabe? Tava em Essa casa no série meu quarto é muito jogando. legal. Eu recomendo Pai, para vocês, meu se filho, vocês pai, o quiserem que você ver. tava fazendo na época do coronavírus? Eu falei, eu salvei milhares de vidas ficando em casa jogando videogame. Aí o Diogo eu estava espalhando o coronavírus porque eu era sintomático. As veinhas. Sacanagem, velho. Eu recomendo para vocês, aí pra gente encerrar. Ai, que bosta aí, ó. Plot Against America, tá? Vale a pena assistir, é uma série bem interessante, são poucos episódios, e ela mostra um pouco isso, aí tem os judeus que se unem a isso, sabe? É igual quando eu vejo aquela galera que é gay abraçando o Bolsonaro, vou mostrar para vocês um pedacinho aqui e a gente encerra a aula. Desculpa aí o discurso, tá, galera? Mas acho que a gente, como professor, também tem que se posicionar, não é uma questão de ser contra Bolsonaro ou não, né? Eu até brinco. Eu sou, mas assim, eu brinco que, pô, quanto tempo, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, a gente falava mal da Globo o tempo inteiro, né? Globo lixo e tal. Nunca usava essa expressão lixo, isso é uma coisa nova do bolsonarismo, mas eu acho que as instituições, né, a gente, enquanto sociedade, a gente está pagando o preço de ter brincado com a democracia, sabe? A gente, igual esses filmes de terror que os caras evocam algum espírito do mal para obter uma vantagem ali imediata, mas aí a coisa foge do controle e todas as almas são levadas a um caos. É meio isso que aconteceu no Brasil, na minha opinião. Humilde. Aqui tá a série. My intention is to preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war.
What if Lindbergh does win? Everyone sees what he is. He's a hero. To most people, there's never been a bigger hero in their lifetime. The Jewish people and Roosevelt are pushing the United States into this new war. He's calling us war engineers. Listen to that crowd. This is not an evil man. Lindbergh is not an anti-Semite. Like hell he's not. What's a fascist? The fascists don't like Jews. Why? Because we're Jews. What's our luggage doing here? There are no vacancies. Take your bags and your family and leave. Do you have any idea what's at stake in this coming election? I believe he is a good man. There are so many, though, who don't trust him. I pledge allegiance to the flag. What is happening in the world today? The United States of America is not America's fault. And to the republic for which it stands, liberty and justice. I don't want you to be frightened like your parents. Parece o Gollum falando. Cara, é muito o que a gente tá vivendo, né? Assim, eu até parei de ver, cara. Eu assisti 3 episódios, parei um pouco. Fui ver Parks and Recreations. Assiste Dark. E aí, eu falei Truman, desculpa, é Roosevelt, não é Truman não, tá? O presidente é o Roosevelt. E é muito louco essa série, que eu achei mais interessante, é que o Lindbergh era parte de um movimento que se chamava American First, que é o que o Trump retomou essas ideias, né? América antes, América primeiro. E é engraçado que assim, a série fala o que aconteceria se um fascista tivesse ganho a eleição lá na época da Segunda Guerra Mundial. E a série ela tem um subtexto que é, sabe o que aconteceria? É o governo Trump. Só que assim, ela mostra tudo o que aconteceria é o que está acontecendo agora, entendeu? Então, tipo, não é assim o que aconteceria. Aconteceu, sabe? Só que aconteceu alguns anos depois. Mas onde que a América chegaria? A América chegaria exatamente onde ela está agora. Né? Na verdade, esse fascismo sempre esteve lá. Essa semana mataram um homem negro, um policial branco, com o joelho no pescoço dele. Ia falar nisso, Cara, porque você tá falando eu não tô disso. conseguindo respirar, eu não tô conseguindo. I can't breathe. Cara, você vê o policial em cima do cara, o rosto do policial. E o policial tá cagando, vagabundo, cara. Então, e Vocês assistiram Olhos que 10 Condenam? dias o menino negro morreu em casa, jogando videogame, numa ocupação numa favela carioca. Então, acho que o Vocês cinema... assistiram Olhos que Condenam? Oi? Olhos que Condenam, eu já ouvi falar desse filme. Olhos que Condenam. Muito boa, muito boa. Se vocês não assistiram, tiverem estômago. Eu fui assistir, tipo, na inocência. Eu fui assistir sem saber que era um caso real. Tipo, eu fui assistir como uma série, eu já tava chorando, achando que era uma série. Quando eu vi o Trump, tipo, eles pegaram a gravação da época, né? Tipo, o Trump se pronunciando a respeito do caso. E que eu entendi que o negócio era real. E, tipo, nossa, cara, quando eu achei que não dava pra ter mais nojo desse cara. É absurdo. Você olha e fala, como que alguém teve coragem de dar poder pra esse cara? Mas a gente vê a mesma situação aqui. Como que alguém teve coragem de dar poder pra esse cara? E eu tô cansada de perguntar isso. Difícil. Você vê aquelas pessoas que vão no chiqueirinho, não é resposta. a cara delas xingando jornalistas, assim, o ódio, né? É uma coisa muito, sei lá, é uma histeria coletiva, né? A gente está vivendo um momento muito raro. Vamos manter a sanidade, vamos viver no agora. Hoje está falando com a Nana, né, à tarde. Vamos viver no agora, que é o que o budismo nos ensina, e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver, as coisas mudam também, né? Tem o Diogo, que é um menino católico, ele sabe de uma coisa que o catolicismo ensina, que é a impermanência, não é, Diogo? Impermanência? É. Que sentido?
Então você não é católico. Esse cara aqui que explora, né? Você apoia o Papa? Você não tem fé, então, Diogo. O Papa é comunista, hein, mano? O Papa, esse Papa aí que é comunista, Diogo. Tadinho. É o primeiro Papa cristão que eu me lembro de ter visto. Ai, gente. Tá. Eu amo o Chiquinho. Galera, é isso aí. Obrigado. Nos vemos próxima semana. Vocês têm aula amanhã com o Armindo, não, né? Sim. Sim. Amanhã a minha turma de análise do discurso vai fazer aula junto com vocês. Amanhã eu estarei na aula do Armindo também. Nossa, aula com 2 professores? Putz, grilo. Ó. Então vocês não precisam da gente. Tem bastante gente já. A gente falta amanhã. Tá bom, então. Falou, galera. Gente, Abraço. tchau, como hambúrguer Falou. em casa. Muito obrigado. Foi uma Valeu. honra. Parabéns, Tchau. eu gostei bastante dos vídeos. Obrigado pelo empenho aí. Realizar dentro do prazo. Faltou da Mari. Obrigado, tá? Ótimo direito, viu, Mari? Falta o Vinícius Eu também. não consegui terminar, professor. Relaxa. Vou te mandar até meia-noite. Não, manda amanhã. Amanhã à noite eu vou passar Não. pro... Vai fazer, Tá não. bom. Faça bem feito, pois o mundo está acabando. Pode ser a última que os caras, tá brincando. Pode ser o último trabalho. que você- Sim, eu tive um imprevisto, mas eu vou entregar. Faça assim de modo que quando os alienígenas visitarem os escombros do que restou da Terra, eles encontrem o seu trabalho, e o seu trabalho, mais que um trabalho de faculdade, seja um artefato antropológico para entender o que foi a nossa civilização, Ari. Olha a responsabilidade, Maravilha. Sim, tá? sem pressão. Olha só que responsa. Tchau, gente. Falou. Tchau, beleza. Tchau.